Olá, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, graça e paz, amados irmãos e amadas irmãs. Hoje eu trago para vocês uma palavra que vem inquietando o meu coração, que vem me trazendo para uma reflexão referente à realidade que às vezes nos é apresentada durante o dia, circunstâncias e situações. Mas antes dessa palavra, eu venho orar ao Senhor. Querido Deus, poderoso Pai, que és tu, Senhor. Pai, é no nome de Jesus, meu amigo Espírito Santo, que essa palavra que venha a ser entregue aqui nesse momento para o meu irmão ou minha irmã que irá ouvir essa palavra, Senhor. Que ela possa, Senhor amado, querido e poderoso Deus, em nome de Jesus, trazer a ela, Pai, um renovo, uma cura espiritual, uma libertação, em nome de Jesus, Pai, que seja o Senhor, Pai, querido e poderoso, trabalhando o nosso coração para que venhamos desenvolver aptidões, Senhor, perante essas incertezas da luta de nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, possamos, Pai amado, aprender a lidar também com circunstâncias e pessoas e situações bem próximas de nós, Senhor, como parentes, irmãos, amigos e vizinhos, os quais às vezes se tornam uma provação muito difícil para nós, Pai. Senhor amado querido, que possamos aprender a elevar com paciência perante as provações da nossa vida, surgidas no trato de pessoas com relacionamentos íntimos, Senhor, demonstrando, Senhor, que estamos preparados para ter um encontro contigo. Que possamos, através dessa palavra, estimular a nossa paciência, Pai, através da palavra do apóstolo Tiago, no livro 5, Senhor, e tomar um exemplo, Senhor, desse profeta, Pai, no passado, ao qual pacientemente suportaram desprezo, perseguição, escárnio, morte, Senhor, mas não se deixaram abater. É no nome de Jesus, Pai, que eu oro, Senhor, e lembro também do exemplo de Jó, Pai, que a sua causa, Pai, a sua paciência, a sua fidelidade e o amor foram agradecidos em dobro, Pai, em todos os seus bens e justiças que lhe haviam sido roubadas, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu oro para que o meu irmão, a minha irmã sejam pacientes perante as tribulações, confiando plenamente na Tua vontade, Pai, que seja feita assim, Pai, como a Tua vontade na terra e no céu, no nome de Jesus. Pai, acreditamos, Senhor, que cada tribulação, Pai, na nossa vida, Senhor, por mais que pareçam incompreensíveis, dolorosas, Senhor, injustas até mesmo certos pontos, podemos, Pai, nos tornar uma bênção usadas por Ti para aprimorar o nosso caráter e a nossa personalidade conforme a Tua vontade. E a nossa relação contigo, Pai, que está em Romanos 8, no versículo 18, 28, 35 ao 39. Então, poderemos dizer que sentimos, Senhor, prazer nas nossas fraquezas, nas nossas injustiças, porque a realidade, Pai, é o que o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que nos ampara. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Aleluia, Jesus. Pois bem, amados irmãos e amadas irmãs, o Senhor nos desperta na madrugada, ao amanhecer, e cada momento Ele fala aos nossos corações, e a maioria das vezes nós estamos tão entristecidos e tão subjugados com circunstâncias que nos apresentam no dia a dia, que nós às vezes estamos até mesmo indispostos a entender e compreender que mudanças em hábitos, mudança radical em nossas vidas, às vezes é necessário que seja feita. Mas é necessário também compreender que o tempo de Deus é misericordioso e poderoso. Amém? Convido vocês a abrir o livro de Tiago 5, no versículo 13, que nos fala de uma oração. A oração da fé. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém dentre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. Amém? E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Aleluia, Jesus.
No versículo 16 nos fala: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em os seus efeitos. Aleluia, Jesus. Pois bem, amados irmãos. Muitas vezes nós não entendemos e não compreendemos circunstâncias que se apresentam em nossas vidas, mas na maioria das vezes temos que compreender que tudo tem um propósito de Deus na terra, está ligado no céu. Processos nós vamos passar, mesmo que nós estejamos enfrentando questões que muitas pessoas preferem confiar em outras situações ou questões que fogem dos ensinamentos que são contrários a tudo aquilo que o Senhor nosso Jesus ensinou. Tiago, nessa passagem, nos está tratando de entendermos que o problema mais grave, seja de cura espiritual, seja de cura física, a cura só chega se nós, com a nossa alma, aceitamos a cura espiritual em primeiro lugar. Muitas vezes a prática do pecado nos leva a sofrer consequências dos nossos atos. Todos os excessos levam a infarto. Todos os excessos levam a morte. E o infarto é decorrente à vida sedentária, de glutonaria. E muitas vezes somos causados por situações no nosso corpo devido ao tabaco, à bebida alcoólica, provocada por dependências químicas e tóxicas. Parece perfeitamente que nesse assunto do verso 15 e 16, o versículo 15 e 16, se refere que a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, serão perdoados. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. E antes que a cura física chegue no nosso corpo, o mais importante é uma cura espiritual e também uma libertação espiritual. Essa é a razão que nos consta da instituição da unção do azeite, que é o símbolo de consagração de uma pessoa a Deus. Não é uma forma, como fala aqui, de milagre para curar doenças físicas, porque a cura das nossas doenças, ela vem através da confissão, da renúncia dos nossos pecados e de uma libertação. Porém, o que nos torna essa palavra tão gratificante de ler e de procurar se informar é que a nossa fé é impressionante o poder de milagres que ela faz em nossas vidas. É incrível como também nos fala em Atos 20, versículo 7 e 12, até mesmo de ressuscitar os mortos e de trazer a libertação e a cura para a enfermidade que incomoda os nossos corpos e desestabiliza as nossas almas, promove dissabores na nossa mente e transtorno mental, seja psíquico ou espiritual. Mas também temos que levar em conta que em 2 Coríntios, no livro 12, no versículo 7 ao 9, a segunda carta de Coríntios, nos fala: a minha graça te basta. E o que quer dizer essa palavra para nós? Essa palavra ela nos deixa claro que homens consagrados e comprometidos com o Senhor orem pelo doente, que não tem somente a ver com uma cura física, mas especialmente no restabelecimento de uma saúde espiritual de alguém que ficou doente por transgredir os princípios sagrados da saúde. E que o arrependimento indica que você quer se acertar com Deus, então a cura da alma, ela vai ser muito mais importante que a cura do nosso corpo. Pois daquela que pode resultar a confiança em Deus, que seja a vontade de Deus na terra e no céu. A cura física não deixará de ser concedida, mas devemos, ante tudo, clamar ao Senhor e colocar sempre o Senhor perante ao trono do Pai a avaliação do nosso comportamento. E ver se a nossa doença não é decorrente das transgressões das nossas atitudes e das leis da saúde física. Muitas vezes nós estamos indispostos a uma mudança porque não estamos tendo sabedoria, discernimento na nossa oração.
e muitas vezes não temos o hábito de orar e na maioria das vezes não sabemos que a saúde espiritual é mais importante do que a nossa saúde física. Porque eu digo isso para vocês, nós viemos do pó, para o pó retornaremos, a nossa alma se liberta em espírito e verdade, com Deus vá para o regaço eterno do abraço amoroso do Pai. E aquele que não tem Deus sucumbe no pecado, na perdição, na treva. Aleluia, Jesus. Mas o que o Senhor quer nos dizer? Que quando vajamos a orar, possamos orar para os nossos irmãos, aos nossos irmãos, pedindo que afaste de nós tudo aquilo que nos desvia da verdade. Amém? Então eu quero convidar vocês a entrar em oração, a clamar ao Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Querido Deus, amado Pai, no nome de Jesus, Pai, que eu entro em oração. Bem sabes, Pai, que os teus planos não podem falhar. Tu sabes bem, Senhor, de todas as circunstâncias e situações que nós estamos vivenciando. O Senhor conhece cada pessoa que está aqui nessa oração comigo, Pai. Tu sabes perfeitamente quem entre vós está aflito, Senhor. Quem entre vós está contente, Senhor. Quem entre vós está se sentindo doente, Senhor, e está precisando de uma oração de intercessão, Pai. Deus amado, querido, Tu sabes perfeitamente, Senhor, que a nossa fé nos salva, Senhor. A fé é uma porta, Pai, de reivindicação ao milagre, Senhor, que o Senhor irá levantar sobre as nossas vidas, Pai. E também a libertação dos nossos pecados, Pai, porque sabemos que quando confessamos, Senhor, com o coração contrito, os nossos pecados, eles são perdoados. Amigo Espírito Santo, sabemos que a cura da nossa alma é muito importante, além do corpo físico, mas sabemos, Pai, que deve de haver um equilíbrio, Senhor, que a cura física não será, Pai amado, deixada para trás e ela será concedida conforme a Tua vontade, o nosso merecimento na terra e no céu. Pai, eu entro em oração para que o Senhor venha nesse momento falar ao nosso coração, avaliar o nosso comportamento perante a nossa doença ou a necessidade que nós estamos passando. Querido amigo Espírito Santo, se for decorrente alguma transgressão, Pai, das leis da saúde, Pai, nesse momento elevamos o nosso pensamento a Ti, que essa oração chegue ao coração do meu irmão, que esteja disposto, Pai, a uma mudança radical em hábitos de vida, Pai, em nome de Jesus, lembrando-se sempre, Pai querido e poderoso, que a nossa saúde ela é muito importante, Pai. Amigo Espírito Santo, é no nome de Jesus que eu venho, Pai, em Teu nome, desejar ao coração do meu irmão, da minha irmã. Desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde assim como vai bem a tua alma. Mas, Pai amado, querido, aquele que está com a sua alma sujeita às más paixões, em nome de Jesus, Pai, eu oro, Pai, para que seja Tu convencendo, Pai, para que o irmão venha, Pai, se converter do erro do seu caminho como pecador, salvando-se da morte, Pai, do corpo físico, Pai, da morte eterna de sua alma, Pai. E sabemos que somente o Senhor tem o poder de cobrir a multidão de pecados. Amigo Espírito Santo, eu oro para que seja feita a Tua vontade sobre a vida do meu irmão, sobre os pecados do meu irmão e da minha irmã. Que seja feita a Tua única vontade, Pai, na terra e no céu. Que o Senhor venha ungir e consagrar do alto da cabeça até a planta dos pés a vida do meu irmão e da minha irmã. Que o Senhor possa tocar em todas as partes do corpo do meu irmão e da minha irmã que estejam passando por situações e circunstâncias de saúde, Pai. Amigo Espírito Santo, que o Senhor venha nesse momento afirmar os pés daquele que está afastado da Tua casa. Fortalecer as rótulas daquele que se ajoelha noite e dia, Senhor, clamando por ajuda, Pai, reconhecendo e confessando os seus pecados em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, para que o problema que o meu irmão ou minha irmã possa estar encontrando na sua saúde física, Pai, na sua alma, Pai, na sua saúde mental, psíquica e até mesmo espiritual, seja o Senhor falando ao coração, seja o Senhor fazendo a sua vontade, Pai, que é perfeita, boa e agradável. Amigo Espírito Santo, eu não sei qual é a oração do meu irmão e da minha irmã aqui agora, Pai, mas Deus, para que o meu irmão possa provar a sua fé, Senhor, eu oro, Pai amado, Pai querido, poderoso Deus, que é muito mais precioso
precioso, Senhor, a vida dele, Pai, do que o ouro, do que a prata, Pai. Sabemos que às vezes somos forjados, Pai, e provados no fogo, Senhor amado, e levados às vezes no vento, na água, na tempestade, Pai. Deus poderoso, em nome de Jesus, que às vezes, Pai, nós nos sentimos enfraquecidos, mas em nome de Jesus, Pai, que mesmo que estejamos submetidos, Senhor, ao intenso calor, Pai, que derrete todas as impurezas que estão vindo à tona, sejam, Pai amado, para nos expurgar do pecado, nos libertar, Pai, em nome de Jesus, que sejam removidas, Senhor, todas as situações e os processos, Pai, que o meu irmão e minha irmã estão enfrentando com a fé, Pai, aquela fé lúcida, Senhor, em nome de Jesus, Pai, sabemos que é uma provação, que ele seja ali, Senhor amado, em nome de Jesus, sustentado pela tua mão de poder, Pai, que ele não venha tropeçar, Pai, de todo o laço, Pai, do passarinheiro, toda peste perniciosa, toda mágoa, toda mácula no seu coração ali entristecido, talvez aborrecido, talvez ali desacreditado, descrente, Senhor, que esteja vivenciando, Pai, uma incredulidade, Senhor, que venha através da crença dos homens e não da palavra que é propriamente dita, que nos liberta, nos cura, nos restaura e nos traz a conhecer a verdade de todas as coisas, Pai. Em nome de Jesus eu oro, Senhor amado e querido, que seja Tu tocando no coração do meu irmão, da minha irmã, Pai amado, e que ele venha, Senhor, em nome de Jesus, consagrar sua mente e seu coração na Tua presença. Que seja Tu no comando e no controle das emoções, que seja Tu, Senhor amado, removendo qualquer pedra de tropeço e qualquer obstáculo, Senhor. Seja Tu levantando, Pai, o Teu filho, a Tua filha que se encontram adoentados, desanimados, prostagnados, sem força para levantar, para caminhar. Seja Tu manifestando a Tua glória e o Teu poder, assim como o Senhor, Pai amado, através de Cristo Jesus, Senhor, chamou Lázaro para fora, Pai amado, para que Seu nome fosse glorificado, Senhor. Oramos para que o Senhor chame o meu irmão, minha irmã para fora, para que o Seu nome seja glorificado na vida, na família, no trabalho, na saúde, na área que o meu irmão encontra com problemas e obstáculos, Senhor. Seja Tu, Senhor amado, querido, poderoso Deus, pois toda honra e toda glória serão dadas a Ti, Pai. Em nome de Jesus eu oro e entrego tudo nas Tuas mãos. Gratidão, Senhor amado, usa-me como canal de bênção na vida dos meus irmãos e das minhas irmãs, Pai, seja Tu no comando e no controle de todas as coisas, Papai, em nome de Jesus que eu oro, amém. Glória a Deus e aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Santo, 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 és Tu, Senhor amado, Pai querido, poderoso Deus, o único Senhor que é digno de louvor, de glória e de adoração, amém? Glória a Deus, aleluia.